me conhece, meu nome é Eduardo Freire, sou sócio aqui da Framework e hoje a gente vai continuar falando sobre um pouco sobre empatia, certo? Já que a gente postou um vídeo antigo que eu tinha feito, vou dar uma atualizada aqui e dar alguns contextos, beleza? Seja bem-vindo. Então vamos lá. Para a gente falar sobre empatia, recentemente eu tive duas pessoas que me abordaram. Pô, Edu, tu fala tanto sobre empatia e tal, e em algumas situações, será que tu não é empático ou não? Lembre-se, empatia é diferente de romantismo. Né? Empatia a gente está a fim de fato se conectar com as pessoas. Mas como eu falei no vídeo anterior, a gente precisa, antes de tudo, ter empatia com a gente mesmo. Mas como eu já falei sobre isso, eu não vou mais falar. Edu, como é que eu trabalho o modelo de empatia, né? E aí eu vou dar 3 dicas aí de US$ 1 milhão para vocês, ó. Primeira coisa, né? Tenta observar, né? Observar, né? Deixa, ficou um... corrigir aqui, né? Tenta fazer a observação sobre aquilo. Né? No Lean, por exemplo, a gente chama isso lá do Gemba, né? Aqui no Project Think a gente chama de descer pro play. Cara, como é que tu quer resolver algum problema se tu não está pelo menos observando o contexto, né? Entendendo o que é que faz sentido e tal. No segundo modelo, né? Tenta fazer o que a gente chama de safari, né? Tenta imergir naquele viver, aquela situação. Cara, eu tô com um problema da minha empresa, a gente trabalha com questões de mobilidade urbana. Cara, então eu vou andar de bicicleta aqui na Paulista e tal. Vou trabalhar algum desses modelos, né? E a segunda questão é o rapport. O rapport é de fazer uma entrevista, né? Com o objetivo da gente se conectar com aquela pessoa. E aí tem que ser uma entrevista que de fato seja uma troca. E aí o que acontece? Quando às vezes, nessa questão da gente trabalhar muito o modelo da empatia, a gente precisa trabalhar I, certo? I. E não ou. Ah, eu precisei empatizar para entender e desenhar as personas, né? E aí já bota as pessoas como personas. E aí eu só observei, e aí eu só vivi, eu só fui fazer um safari para entender aquele ambiente, né? Fui lá no Gemba, fui lá no Play, ou então eu só conversei e na verdade eu fui lá de um órgão de pesquisa, só fazendo a pesquisa e perguntando, as pessoas vão literalmente fechar. Então, quando tu tá pensando em empatizar, né? Pensa nessas 3 dicas aqui, certo? Essas 3 dicas elas podem salvar a questão. E lembra-se o seguinte, no caso da abordagem da gente do Project Think, quando a gente está falando de empatia, a gente está falando de se conectar por quê? Porque no final do dia a gente precisa se comprometer com aquele projeto. Então, se eu empatizo e me conecto de verdade com aquele propósito, com o objetivo daquela equipe, aquele time, de fato eu vou trabalhar para isso. Agora lembre-se, não adianta romantizar com isso, né? Uma das alunas da gente do Master do Project Think, ela me fez uma pergunta, porra Edu, em que momento é que eu sinto que a empatia está virando romantismo? Quando estiver doendo em você. Né? Você não pode fazer algo que você sofra aquilo, né? E em detrimento a tentar ajudar aquelas pessoas, entendeu? Então, assim, tem que fazer esse equilíbrio e mais do que tudo tem que praticar. Beleza? Então, dicas rápidas, espero que vocês tenham ajudado. Né? Então, só reforçando, ó. Observa Safari e Rapport quando você quiser entender essa questão de um objetivo de um projeto, né? Isso lá no Project Think a gente chama do primeiro pilar lá, que é empatizar. E aí tem outras questões, de repente a gente vai compartilhando mais coisa. Beleza? Obrigado e um abraço.